Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é terça-feira, dia 30 de novembro de 2021, e hoje a igreja celebra Santo André Apóstolo. O Evangelho de hoje de São Mateus, capítulo 4, versículo 18 ao 22. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: Segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai, Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou, eles imediatamente deixaram a barca e o pai e os seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje que a igreja celebra Santo André Apóstolo, André que era discípulo de João Batista, mas quando escuta João Batista apontando que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele deixa de seguir João Batista e aí vai seguir Jesus, vai anunciar a Pedro que havia encontrado o Messias, e esse encontro de Jesus com Pedro, Simão Pedro e André ocorre às margens do mar da Galileia, pois eles estavam lançando a rede ao mar porque eram pescadores. E aí Jesus vai fazer esse convite a eles: Segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. E eles imediatamente deixaram as redes e os seguiram. O mesmo acontece com Tiago e João, que eram irmãos, também estavam trabalhando com seu pai. Jesus faz o mesmo convite a eles e eles imediatamente deixam tudo e seguem Jesus. Assim, esse testemunho, essa disponibilidade de servir ao Cristo, responder a esse chamado, assim como Mateus, evangelista, discípulo de Jesus, que estava também na coletoria e Jesus chama ele e ele imediatamente larga tudo para trás e segue Jesus, deve servir de exemplo para nós. Nós podemos ser iluminados por esses discípulos que disseram sim de imediato a esse chamado de Jesus. E há tantas pessoas que precisam responder esse sim a Jesus. Jesus chama, 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 e as pessoas são como mudas, os corações endurecidos. Não reconhecem Jesus como esse Salvador, não quer ser pescadores de homens, não querem servir ao reino de Deus. Portanto, meus irmãos, que nós nesse dia que celebramos, festejamos Santo André Apóstolo, que deixou tudo para trás para seguir o Cristo, que nós sejamos iluminados pela graça e pelo amor desses discípulos, como nós vemos o chamado no Evangelho de hoje aos primeiros discípulos: ser pescadores de homens, pescar os homens no mundo para levá-los à vida eterna, ao reino que Deus preparou para cada um de nós. Que nós sejamos imitadores, que nós não caiamos na preguiça, no descaso, na surdez, no endurecimento do nosso coração a esse chamado de Jesus. Jesus continua chamando os seus discípulos, chamando aqueles que têm disponibilidade para servir ao reino de Deus. Escute a voz de Jesus. Ele te chama, ele nos chama para servir ao reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,
para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.